Olá pessoal, vamos dar continuidade à formação sobre a Santa Missa e hoje falarei sobre o credo. Credo é uma palavra em latim que significa creio. Nesse momento da Santa Missa, iremos professar a nossa fé através de uma fórmula cuja primeira palavra é creio, por isso o nome credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso e assim por diante. Então, quando nós dizemos eu creio, eu estou dizendo que eu dou adesão, eu dou a minha adesão àquela verdade que é revelada. Então, eu dou a minha adesão a Cristo, eu dou a minha adesão à palavra de Deus que me foi anunciada. Porque diante da verdade que é revelada, eu não tenho nenhuma outra atitude a não ser me submeter completamente a ela, inteiramente e livremente, com minha inteligência e com minha vontade. E assim eu uno a minha fé pessoal à fé da igreja, me submeto à verdade. Então, quando Deus, que é a verdade, ele se revela, ele espera de nós uma resposta adequada. E essa resposta adequada é a fé, é eu dizer eu creio. Mas não só eu dizer com a boca eu creio, mas a partir do momento em que com minha inteligência eu reconheço a verdade e digo eu creio, eu passo a viver e submeter toda a minha vida a essa verdade. Não posso mais viver fora da verdade. Veja que o Catecismo da Igreja Católica, quando vai falar sobre o que significa obedecer na fé, ele diz: obedecer na fé é submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus, que é a própria verdade. Ou seja, a palavra que nos é transmitida, a palavra de Deus, ela é verdade, porque Deus é verdade. E eu devo me submeter a ela livremente. Então veja, Deus até pode nos dar provas exteriores de que Ele é a verdade, que sua palavra é a verdade, através dos milagres, os milagres realizados por Cristo, os milagres realizados através dos santos da Santa Igreja Católica, enfim. Mas ainda que não houvessem provas exteriores, a palavra de Deus é a verdade. E diante da verdade, nós não podemos ficar indiferentes. Então, se nós buscarmos de fato com sinceridade e seriedade a verdade, inevitavelmente iremos encontrar Cristo. E aí nós deveremos dar uma resposta adequada. De fato, a fé, dizer eu creio, é um ato de inteligência, um ato humano, mas é também um dom de Deus. Eu não conseguiria dizer que eu creio com a minha inteligência se Deus não me movesse a isso. Então Deus revela a mim diante dos meus olhos, tira a venda dos meus olhos para que eu enxergue a verdade, e aí eu tenho a liberdade de aderir ou não a essa verdade, de responder ou não a essa verdade com a minha fé. Então, é por isso que na Santa Missa, nos dias de domingo, depois que nós ouvimos a palavra que foi anunciada, ouvimos a verdade, ouvimos a explicação dessa palavra, dessa verdade, que é a homilia. Então, a partir daí, uma vez que a verdade é revelada, nós então damos aqui uma resposta, a Deus uma resposta adequada, dizendo eu creio. E nesse momento nós nos assemelhamos à Virgem Maria. Veja que no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 38, quando o arcanjo Gabriel apareceu à Virgem Maria dizendo que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, a Virgem Maria ela responde com a seguinte frase: faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, eu acredito, eu estou diante da verdade, eu acredito nessa palavra e, portanto, submeto toda a minha vida agora está sujeita a Deus, está sujeita à palavra, está sujeita à verdade. Veja o Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 46. Jesus diz: eu, a luz, eu vim ao mundo para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, quem que não permanecerá nas trevas? É aquele que crê em Cristo. Veja ainda o Evangelho de São João, capítulo 11, onde tem um relato de Jesus ressuscitando Lázaro. Quando Jesus chega no local onde Lázaro está sepultado, Lázaro já estava morto há 3 dias, e aí a irmã de Lázaro vai ao encontro de Jesus, Marta, e Jesus fala para ela: se creres, verás a glória de Deus. Então, quem que verá a glória de Deus? Aquele que crê. Veja ainda o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 24 a 28. Jesus ele tinha ressuscitado e aparecido aos apóstolos, mas Tomé não estava presente. E quando Tomé, então, foi se encontrar com os apóstolos relataram o que tinha acontecido, relataram a ressurreição de Jesus, e Tomé disse que não acreditava. Só acreditaria se ele mesmo tocasse na chaga de Jesus. Então, ele não acreditou no testemunho de fé transmitido pela igreja. E aí, depois, ele recebe uma repreensão de Jesus. Jesus aparece novamente com a presença de Tomé, pede para Tomé tocar nas chagas dele, e aí Tomé acredita, fala: meu Senhor e meu Deus. E aí Jesus fala:
não sejas incrédulo, mas crê. Ou seja, crê em quem? Crê no testemunho que a igreja te deu. Então, o testemunho da igreja é um testemunho fidedigno. Então, temos que crer no testemunho da igreja. E aí Jesus fala, porque viste e creste. Felizes os que não viram e creram. Então, felizes somos nós que não vimos, mas que cremos, porque confiamos no testemunho que a igreja nos transmite desde os apóstolos. Então, veja, na Santa Missa, nós, após ouvirmos a verdade, após ouvirmos a palavra, nós dizemos eu creio. Nós, então, damos a nossa resposta de fé. Então, no credo, o credo da Santa Missa, existem duas possibilidades de credo, que é o chamado símbolo dos apóstolos, ou símbolo niceno-constantinopolitano, que tem esse nome porque ele é fruto de dois concílios, que é o de Niceia e de Constantinopla. Ele é um credo um pouco mais detalhado, mas nós não vamos entrar nele. Vamos ficar só com o símbolo dos apóstolos, que é o mais comum. Bom, então vemos a partir de então que o nome credo também tem uma outra nomenclatura. Então também nós podemos chamar de símbolo dos apóstolos. Símbolo. O que significa símbolo? É uma palavra de origem grega, símbolon, que significava que era um objeto, que esse objeto ele era dividido ao meio, e aí, portanto, as duas partes elas se encaixavam. E se via quando as duas pessoas, cada qual carregava um pedaço daquele objeto, quando elas se uniam e juntavam os pedaços do objeto, isso identificava a identidade de quem estava portando. Como assim? Quando o general romano ele ia para uma guerra, por exemplo, ele levava consigo um pedaço do símbolo, um pedaço do objeto. E o imperador, ele ficava com outro pedaço do símbolo. Então, quando o imperador queria mandar um emissário para dar alguma ordem ou alguma tática de guerra, alguma coisa para o general, ele mandava, através do emissário, o outro pedaço do símbolo. Por quê? Porque só assim o general saberia se seria autêntica aquela mensagem ou não. Então, quando o emissário chegava, para que o general soubesse se aquela palavra merecia fé, então se juntava um pedaço do símbolo com o outro. Se encaixasse é porque de fato veio do imperador, porque só o imperador que tinha aquele outro pedaço. Então aquela palavra era digna de fé e, portanto, havia a unidade, o encaixe e portanto, ali deveria ser crido naquilo que foi anunciado. Então, o que é para nós o símbolo apostólico? É um sinal de reconhecimento, um sinal de unidade e de comunhão entre aqueles que creem. Veja a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 4 a 6. São Paulo, quando vai falar para os cristãos, para eles conservarem a unidade, São Paulo diz o seguinte: há um só corpo, e o corpo de Cristo é a igreja, segundo as Escrituras. Há um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, se Cristo é um só existe uma igreja, só existe uma fé, só existe um batismo. Então, todos nós temos que crer do mesmo modo. Temos que crer naquilo que Deus nos revelou e que a igreja nos transmite através dos séculos, porque é a igreja que guarda o depósito da fé. Então, a igreja, desde as origens, desde os apóstolos, isso nós vemos nas Escrituras, ela transmite a fé que ela recebeu através de fórmulas breves, através de resumos. E ao longo do tempo foi juntando os principais artigos de fé e formou-se então um resumo com as verdades básicas da nossa fé, que é o nosso credo, o símbolo dos apóstolos. Então, é importante que nós estejamos atentos, porque nós não cremos em fórmulas. Nós cremos na realidade que essas fórmulas expressam. E por isso temos que ter cuidado para não banalizar essa fórmula, falar de qualquer jeito ou repetir de um jeito automático. É preciso presença. Na hora de eu dizer eu creio, eu estou, na verdade, condicionando, comprometendo toda a minha vida, porque eu estou dizendo que eu creio naquilo, então eu tenho que viver segundo aquilo que eu creio. Então, na hora que nós formos recitar o credo na missa, temos que ter presença naquilo que vamos falar. Então, o símbolo dos apóstolos, ele é, portanto, um resumo fiel da fé dos apóstolos. E aí, eu vou recitar para vocês, mais ou menos, como é que é o símbolo apostólico. Eu acredito que a maioria daqui participa das missas e, portanto, sabe, mas pode ser que alguém não frequente a missa, sei lá, não seja católico e esteja ouvindo os vídeos e queira saber como é que é o credo. Bom, o símbolo apostólico ele começa assim, nós falamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, aí nós fazemos uma inclinação de cabeça, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Aí levantamos a cabeça. Padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Então, o que é que estamos falando aqui? Creio em Deus que criou todas as coisas, creio em Jesus que nasceu no meio de nós, da Virgem Maria, que foi crucificado, morto e sepultado, que desceu à mansão dos mortos, que ressuscitou ao terceiro dia. Creio que ele subiu aos céus e que está sentado à direita de Deus Pai. Creio que ele virá para julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Eu creio na comunhão dos santos, ou seja, que a igreja aqui terrestre, militante, está unida à igreja celeste, que está na glória de Deus, e à igreja padecente, que está no purgatório, porque estamos unidos em Cristo e estamos em unidade. Creio na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ou seja, é nisso que eu creio, essa é a minha identidade. Essas são as verdades da minha fé, o básico da verdade da minha fé. Então, assim, quando nós recitamos o credo, algumas pessoas erguem as mãos e recitam dessa forma, mas no missal romano não há nenhuma indicação para esse gesto corporal. Então, não há essa necessidade. Algumas pessoas fazem... Esse gesto normalmente representa a oração, mas aqui a gente está professando a fé, professando a nossa identidade. E aqui poderia significar algo como um juramento, mas não é o caso. Então, não tem muito sentido fazer esse gesto corporal. Não há também uma indicação para esse gesto. Enfim, depois que nós terminamos o credo, então dizemos que nós cremos que essa é a verdade da fé a qual nos submetemos, então nós vamos passar para a oração universal ou oração dos fiéis. Na carta de São Paulo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4, São Paulo diz o seguinte: recomendo, pois, antes de tudo, que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos reis e todos os que têm autoridade, a fim de que levemos uma vida calma e serena, com toda piedade e dignidade. Então, São Paulo recomenda, porque diz que é agradável a Deus, recomenda que rezemos por todos os homens, por todos os governantes, por todas as autoridades. E é isso que nós fazemos na Santa Missa, nessa oração universal. Nós exercemos o nosso sacerdócio batismal, intercedendo pela humanidade inteira, por todos os homens, pelos governantes, pelas autoridades. E nesse momento, depois que nós nos identificamos através do credo, nós vamos então rezar em uma só voz por toda a humanidade. E aqui nós fazemos orações universais. Nós não rezamos por questões particulares nesse momento da Santa Missa. Por exemplo, aqui nós não rezamos pela saúde de fulano de tal, não. Nós rezamos pela igreja, nós rezamos pelas vocações, nós rezamos pela conversão dos pecadores, nós rezamos pela saúde dos doentes. Se eu quiser incluir o nome de alguma pessoa em específico, nós temos que, antes disso, fazer uma oração universal. Pela saúde de todos os doentes, em especial por fulano de tal, enfim. Porque esse é o momento de rezarmos por toda a humanidade. A Instrução Geral do Missal Romano diz assim, que convém que normalmente se faça essa oração nas missas com o povo, de tal sorte que se reze pela Santa Igreja, pelos governantes, pelos que sofrem necessidades, por todos os seres humanos e pela salvação do mundo inteiro e também pela comunidade local. Então é isso. Depois que nos reconhecemos como um só corpo, tendo uma só fé, nós rezamos pela humanidade inteira, pedindo a Deus que olhe pelo mundo inteiro. E aí nós entramos na liturgia eucarística, que deixaremos para o próximo vídeo. Espero que tenham gostado, que curtam e que compartilhem. Deus abençoe.